E aí, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos começar então a calorimetria, terceira parte. Na verdade, é a parte final da calorimetria. Você vai aprender a lidar com uma conservação de energia, tá? É bem tranquilo e a teoria é muito rápida. Você vai perceber que a teoria é apenas um slide e o restante são exemplos de aplicações, para você reproduzir e tentar fazer alguns exercícios sozinhos, tá joia? Vamos então começar. Bom, pessoal, princípio das trocas de calor. Na verdade, é um princípio de conservação de energia. Então, vamos lá. Olha só o exemplo. Vamos supor que eu tenho um recipiente contendo objetos com temperaturas diferentes. Quando você faz uma experiência de corpos que vão trocar calor e utiliza-se para isso um recipiente adequado, esse recipiente é chamado de calorímetro. Então, o calorímetro é esse recipiente onde você vai fazer a experiência com os corpos, então, trocando calor. Se o calorímetro for ideal, ele não participa das trocas de calor, que é muito difícil na prática. O próprio calorímetro, ele, claro, tem materiais para isso, né? Materiais isolantes, né? Mas não são isolantes perfeitos, acaba deixando perder calor, por exemplo, para o ambiente. Como uma garrafa térmica, por exemplo, que o café vai esfriando ao longo do dia. Mas os calorímetros, nos problemas, muitos são considerados ideais. E alguns não, alguns são considerados reais e com isso é fornecida a capacidade térmica deles, que vocês vão aprender como que usa isso num problema já já. Mas a ideia é a seguinte, pessoal, o que você espera depois de algum tempo? Vamos supor que a temperatura de A seja maior do que todos os outros. Então, A vai ceder, vai perder calor para os demais e os mais frios vão receber calor. Então, uma troca de calor. Agora, se esse calor ele não é dissipado para o meio ambiente e nem para o calorímetro, o que vai acontecer? Os objetos, no momento, vão atingir o equilíbrio térmico. Todos eles vão ficar com temperaturas iguais. E aquela quantidade de energia trocada vai ser constante. Energia não se perde, não se cria. Então, se o corpo A perdeu 20 calorias pelo resfriamento dele, alguém vai ganhar esses 20 calorias, até que as temperaturas, então, sejam idênticas. Então, é uma regra, teoricamente, muito simples. O que nós vamos fazer? A somatória das quantidades de calor trocada pelas partes tem que ser igual a zero. Então, a quantidade de calor do corpo A, do B e do C, e aqui eu estou considerando também que o calorímetro faz parte das trocas. Se ele fizer parte das trocas, é só incluir aquilo na equação. E por que a somatória de números dá zero? Há uma adoção de sinal aqui. O calor, quando ele é cedido, quando você perde calor, o calor vai ser negativo. E o calor, quando ele é recebido, ele vai ser positivo. Daqui a pouco você vai ver também um exercício por que isso acontece. Se o calorímetro, então, é ideal, veja bem, ó, se o calorímetro é ideal, ele não vai fazer parte das trocas. E, portanto, esse Q do calorímetro vai ser igual a zero. Então, quando você pegar um exercício onde é colocado objetos, líquidos diferentes para serem misturados, com temperaturas diferentes, haverá uma troca de calor entre eles. E essa somatória de calor recebido pela somatória de calor cedido vai ser igual a zero. Lembra que vai ser igual a zero por causa dessa adoção de sinal. Ó. Calor recebido é maior que zero, calor cedido menor que zero. Ao somar o positivo com o negativo, vai sempre ser zero. Pessoal, tranquilo? Essa é a teoria do princípio de troca de calor. É um princípio de conservação de energia. Vamos agora fazer, então, alguns exemplos. Olha só esse primeiro exercício. Dois corpos A e B, ambos à temperatura ambiente, então temperaturas iguais, são colocados simultaneamente no interior de um forno quente. Eles são retirados no mesmo instante, pouco tempo depois, e verificou-se que eles apresentavam a mesma temperatura. Eu já até grifei aqui, ó, mesma temperatura. A respeito dos corpos A e B, diante da observação, o que a gente pode afirmar? Veja que é um exercício muito simples. Corpos que atingem a mesma temperatura, eles estão que? Em equilíbrio térmico. Então, olha só a letra C. Saíram do forno em equilíbrio térmico entre si. Tá vendo? Bem na cara aqui. Os demais a gente não pode afirmar. Eu não sei do que eles são feitos, não sei se eles têm massas iguais ou diferentes.
Condutividade térmica vocês vão ver mais para frente. Eu não sei o que vai acontecer com essas outras grandezas, mas se tem mesma temperatura, saem do forno com a mesma temperatura, então, portanto, eles estão, né, em equilíbrio térmico entre si. Tranquilo? Então, é um exercício teórico bem fácil. Vamos ver um agora que tem cálculo. Veja, uma mãe zelosa, mãe de primeira viagem, precisa preparar o banho do recém-nascido, mas não tem termômetro. O pediatra disse que a temperatura ideal para o banho do bebê é 38 graus Celsius. Ela mora à beira-mar e acabou de ouvir pelo rádio que a temperatura ambiente é 32 graus Celsius. Como boa estudante de física, resolve misturar a água fervente com água à temperatura ambiente, para obter a temperatura desejada. Se ela dispõe de uma banheira com 10 litros de água à temperatura ambiente, calcule o volume de água fervente que ela deve misturar à água da banheira para obter a temperatura ideal, tendo em vista que o calor absorvido pela banheira é desprezível. Então, nesse caso, o nosso calorímetro, o nosso recipiente vai ser a banheira. Mas veja, não é considerada a troca de calor com a banheira. E a água não transborda. Bom, questões da UNB, né? Para marcar a folha de respostas, multiplica o resultado por 34 e despreze a parte fracionária. Vamos lá. Como que a gente começa? Ó, é uma troca de calor. Quem vai trocar calor aqui? Uma água mais quente e uma água mais fria. A água fria é aquela que está na banheira. Temperatura ambiente, 32. E a água que vai ser adicionada, água fervente, a 100 graus Celsius. Então, nós vamos misturar aqui uma água fria com uma água quente. Legal. Então, veja, quem é que vai receber calor? Sempre faça essa pergunta para você preencher essa equação. Quem recebe calor é a água mais fria, que aqui eu chamei de água 1. Quem cede calor, quem perde calor, é aquele que é mais quente, a água fervente, que eu chamei aqui de água 2. Tranquilo? O exercício não fornece massas, ele fornece volumes. Bom, qual que é a relação de densidade com massa e volume? Densidade, né? Massa dividido pelo volume. Então, a massa vai ser a densidade multiplicada pelo volume. Tranquilo? A densidade é massa sobre volume. No lugar da massa, densidade vezes o volume. Aqui é o volume da água 1, aqui o volume da água 2. Reparem que essa igualdade, como nós estamos igualando a zero, o calor específico da água é o mesmo. Então, a gente pode cortar. E a densidade também da água, você também pode cortar. Sobra só a expressão de volume com variação da temperatura. Legal. Então, vamos colocar os valores. Ó. Volume da água 1, que água é essa aqui? É aquela água que já estava na banheira, mais fria. 10 litros. Qual a variação de temperatura? Sempre usem na variação a temperatura final menos a inicial. A temperatura final é 38, que é a temperatura que tem que dar banho no bebê, menos a inicial, que é 32. O volume de água 2 é o que você quer. E o Δθ é a temperatura final de novo, ó, que é 38, menos a temperatura inicial, que é 100, que é a temperatura da água fervente. Aqui agora é só resolver o cálculo. Ó. Ao resolver o cálculo, aqui vai ficar menos 62, joga para cá, tá vendo? Vai ficar positivo, tudo bonitinho. Nós vamos encontrar essa resposta. Aproximadamente 1 litro, tá vendo? Ó? Bom, como o exercício pede para multiplicar por 34, vai dar um número quebrado, tá vendo? Ao multiplicar por 34, dá 32,90. Desprezando a parte fracionária, então a resposta 32. Tranquilo, moçada? Aprender a usar isso aqui, ó. Calor recebido mais calor cedido igual a zero. Terceiro exemplo. Numa manhã fria do inverno paulistano, registrou-se no ambiente a temperatura de 10 graus Celsius. Uma garrafa térmica inicialmente a esta temperatura, portanto a 10, foi utilizada para condicionar 180 gramas de café a 60 graus Celsius. Porém, após um certo tempo, até o equilíbrio térmico, verificou-se que o café na garrafa havia esfriado um pouco e estava a 55. Pessoal, quem é que está trocando calor agora? O café com a garrafa, com o recipiente. Então, agora o calorímetro nosso, que é a garrafa, vai participar das trocas, ok? Bom, essa mesma garrafa foi utilizada para acondicionar suco de frutas num dia de verão, em que a temperatura ambiente é 30 graus Celsius. Colocou-se então a massa de 180 gramas de suco, inicialmente a 2 graus Celsius,
na garrafa que estava a temperatura ambiente. Qual que era a temperatura ambiente? Lembra que era, nesse caso, 30, né? Bom, considerou-se que as trocas de calor se davam apenas entre os líquidos e a garrafa e que o calor específico do suco é igual ao do café, que vale aproximadamente 1 caloria grama grau Celsius. Depois de atingido o equilíbrio térmico, a temperatura do suco passou a ser quanto? Então, vamos resolver. Primeira parte, calor recebido mais o calor cedido é igual a zero. Nessa primeira parte, vamos trabalhar com a troca de calor ocorrida entre o café e a garrafa. Então, veja, não teve mudança de estado físico. Nós estamos fazendo exercício sem alterações de mudança de estado físico. É só variação de temperatura. Por isso que nós estamos usando apenas a equação MC delta θ. Lembra que o M vezes L é quando ocorre uma mudança de estado físico. Aqui é só mudança de temperatura. Bom, quem vai trocar calor? Quem é que vai receber calor? Quem recebe calor é quem está mais frio. Quem está mais frio é a garrafa. Quem vai ceder calor é o café, que está mais quente, a 60 graus Celsius. Bom, colocando os valores, olha o que você vai aprender nesse problema. Nós não temos a massa da garrafa e nem o calor específico da garrafa, do material que ela é feita. Mas você lembra que esse produto, o MC, é a capacidade térmica da garrafa. Então, geralmente, quando o calorímetro faz parte das trocas, você vai substituir esse termo, esse produto, pela capacidade térmica da garrafa, que é o que a gente vai achar aqui agora. Veja, a variação de temperatura da garrafa, 55, que é a temperatura final, menos a temperatura inicial, que é 10, da garrafa. Dá uma variação de 45. Bom, a massa do café, 180 gramas, calor específico igual da água, que é igual a 1, e a variação de temperatura, não se esqueçam, sempre o final menos o inicial. Final, 55, inicial, 60. Vai dar aqui menos 5. Menos 5 vezes 180, menos 900. Resolvendo esse cálculo, achei a capacidade térmica da garrafa, 20 calorias por grau Celsius. Tranquilo? Agora a gente vai aproveitar essa capacidade térmica para fazer a segunda parte. Usando a mesma expressão, só que quem vai trocar calor agora? É o suco com essa garrafa, que tem essa capacidade térmica. Quem recebe calor? Quem recebe calor é aquele que está mais frio. No caso, o suco, que está a 2 graus Celsius. Quem vai ceder? A garrafa. Porque a garrafa agora, num dia de verão, está numa temperatura ambiente de 30, tá vendo? Então, quem está mais quente cede calor. Quem está mais frio recebe calor. Muito bem, vai produzir as variações de temperatura, troca de energia. Massa do suco, calor específico do suco vezes delta θ. E no lugar da massa vezes o calor específico da garrafa, vamos substituir pela capacidade térmica da garrafa. Agora é só substituir os valores. Massa do suco também 180, calor específico 1. Delta θ é a temperatura final menos a inicial, e a final a gente não conhece dessa vez, é a pergunta do exercício. A inicial é 2. Do lado de cá, a capacidade térmica da garrafa, que nós descobrimos, igual a 20. Delta θ, temperatura final menos a inicial 30, né, da garrafa. Resolvendo a continha, nós vamos descobrir aqui que a temperatura final, que é a pergunta do sistema, né, tanto garrafa quanto suco, 4,8 graus Celsius. E, portanto, a resposta, letra D de dado. Tranquilo, meninos? Então, agora, peguem outros exercícios para vocês tentarem fazer e utilizem sempre o mesmo raciocínio. Calor recebido mais cedido igual a zero. Com o tempo, eu vou postando mais exercícios resolvidos para vocês estudarem, tá bom? Um abraço a todos e bons estudos!